Eu vou terminar então o assunto sobre a personalidade INFJ que eu comecei no outro vídeo, né? Então finalizar esse assunto falando do que eu percebi, né? Do que eu li, do que eu estudei, do que eu vi em alguns vídeos, né? Que eu acho interessante para quem se reconhece nessa personalidade e para ter um equilíbrio maior com as outras pessoas também, né? Então com relação a questão da amizade, né? O perfil NPJ, como ele é introvertido, ele não se preocupa em ter muita quantidade de amigos, né? Ele se preocupa em ter poucos amigos, mas confiáveis, né? Então isso é uma característica desse tipo de personalidade. Ele não vai ter muitos amigos, vai ter poucos amigos, mas ele vai prezar muito pela lealdade a esses amigos, né? Outra coisa também que nota nesse tipo de personalidade é a questão de ele estar muito mais preocupado com uma questão de autenticidade da pessoa do que quantidade de relacionamentos, quantidade do social. Por isso que a extroversão é um ponto que ele tem que trabalhar. Então ele busca uma autenticidade no sentido da pessoa ser justa, da pessoa buscar ser correta, ser honesta, né? Então princípios do homem bom, do homem justo, né? Ou da pessoa justa, né? E então no relacionamento também ele vai buscar um tipo de parceira que seja ideal, né? Ou que esteja nessa sintonia de mais próximo da realidade, né? O contraponto de buscar essa questão de ser a melhor pessoa possível, que não existe esse ideal. Então ela acaba muitas vezes se frustrando, buscando outros relacionamentos e nunca encontra essa pessoa perfeita, né? Então essa é uma das dificuldades dessa personalidade, né? Com relação ao trabalho também, ela procura um tipo de trabalho que consiga ter uma harmonia, né? No sentido de não prevalecer daqui a pouco a injustiça, né? Ou a ganância, né? Então ela busca por esses princípios, né? Que no inconsciente delas tem muito valor, né? Muitas vezes mais do que um bom salário, né? Então, além disso, também na questão, ela valoriza muito a questão da amizade no trabalho, né? Como a questão desse tipo de personalidade, uma amizade, ela vale muito, vale mais do que muito dinheiro, né? Do que um bom salário, né? Então, isso é interessante. Até eu tinha visto uma pesquisa uma vez que diziam que as pessoas que estavam mais satisfeitas com o trabalho, uma das grandes questões que elas responderam nessa pesquisa foi de ter uma pessoa de confiança no trabalho, um amigo no trabalho. Então, falando, né, para finalizar essas questões ali desse tipo de personalidade, né? Então ela é uma personalidade introvertida, né? Intuitiva, né? Ela tem no sentimento exterior o sentimento, né? A segunda função, né? Uma função auxiliar ajudando a capacidade da intuição, a terciária sendo o pensamento intuitivo, ajudando o pensamento introvertido, ajudando na questão do pensamento lógico, né? Já que ela é totalmente intuitiva e o sentimento é extrovertido, ela tem essa capacidade introspectiva de organizar as coisas, né? Essa capacidade lógica, né? E o ponto mais fraco, né? Contrapartida da intuição vai ser a sensação extrovertida, né? Então é um ponto também que ele tem que ter atenção, né? E uma questão interessante que eu vi no vídeo do YouTube do Heráclito, né? Que eu estou acompanhando, que é um professor ali que é psicólogo também, Heráclito Pinheiro no YouTube, né? Ele vai comentar que o Nietzsche também, né? Ele era uma pessoa intuitiva, introvertida e acabou desenvolvendo muito essa habilidade, mas acabou não desenvolvendo na faculdade o contraponto disso, que seria a questão sensação, né? E o que aconteceu? Acabou, no fim da vida, enlouquecendo por isso. Não houve essa sintonia entre a faculdade, a primazia, né, da capacidade cognitiva e essa parte inferior que também tem que ser trabalhada, né? Senão ela pode levar à loucura essa questão inconsciente da intuição, né? Ela vai trabalhar bastante com fantasias, com ideias, né? Mas então a questão física também tem que ser importante, né? No caso do Jung também, o Heráclito comenta, né, que ele só não enlouqueceu porque ele tinha bem estabelecida essa parte de senso de comprometimento com a família, com a questão da sociedade também, né? Então
ele tinha uma profissão também, então ele tinha esses pontos que davam uma estabilidade para ele ousar na questão da fantasia e conseguir criar até a teoria dele, né? E então acho que para finalizar era isso que eu queria falar sobre essa personalidade das 16, né? Pelo que diz ali, consta de 1,5% da personalidade dos tipos, né? Cai com esse tipo de personalidade, né? Então, por enquanto é isso. Agradeço aí. Valeu!